Boa noite. Boa noite. Tatai, Lu, boa noite. Estou te vendo, Lu. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Vamos aproveitar, pegar o nosso evangelho. Enquanto aguardamos outros irmãos estarem conosco. Marcos, boa noite. Estamos aguardando aqui uns minutinhos. Oi, Rita, boa noite. Boa noite, querida. Enquanto nós aguardamos alguns dos nossos irmãos entrarem também, vamos fazer uma breve leitura aqui do Evangelho, no capítulo 5. Oi, Rita, boa noite, querida, tudo bem? Então, enquanto aguarda os nossos outros irmãos estarem conosco, vamos ler um trechinho do Evangelho, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Ou na parte que diz, logo os itens 1 e 2. Vanusa, querida, boa noite. Então, logo o item 1 e 2 trata do jugo leve. Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse escrito está em Mateus 11, versículo 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso,
e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Boa noite, Helena. Estevão, boa noite. Estávamos aqui fazendo uma breve leitura do Evangelho enquanto aguardávamos aqui os nossos irmãos. Jesus sempre tem uma mensagem consoladora para todos nós. E ler a passagem do Cristo Consolador já é esse carinho que a gente recebe do nosso Mestre. Especialmente quando ele diz para a gente, né, que o jugo é suave, o fardo é leve. Então, isso já traz para a gente serenidade, traz para a gente alegria, o colo que a gente tanto gosta de ter do Mestre. Oh, Vanusa, você sempre carinhosa. Meus irmãos, fazendo essa breve leitura, gostaria de convidar todos nesse instante para que nós fôssemos buscando a presença do Mestre, fôssemos buscando a sua face, sentir a sua presença. Boa noite, Cris. Sentir a sua presença de maneira mais próxima, mais íntima, e pudéssemos voltar nesse instante os nossos pensamentos, as nossas emoções, a esse Cristo Consolador, a esse Cristo que nos une, a esse Cristo que nos trouxe a sua paz, que nos trouxe o seu amor e que está sempre presente em nossas vidas. Então, que seja esse momento, essa nossa conexão com o Mestre Jesus, o Mestre da Paz, para agradecermos por mais um dia e agradecermos a oportunidade. Mestre amado Jesus, aqui nos encontramos, Mestre, na Tua seara de luz. Obrigada, Jesus, por mais um dia, pelas bênçãos recebidas, por estar entre nós, por nos envolver com Teu amor e a Tua paz. Que possamos, Jesus, nesse instante, estarmos um pouco mais próximos de Ti, colocando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a serviço do Teu amor. Nos abençoa nesse instante, nos envolve em luz, a todos nós. E fica conosco hoje por todo sempre. Que assim seja. Bom, queridos, deixa eu baixar aqui o som para a gente conversar um pouquinho. Bom, meus queridos, hoje nos foi feito esse convite e, antes de mais nada, agradecer
a confraternização espírita de Jequié, na pessoa de Vanusa, de Estevão e de todos os irmãos da confraternização, todas pessoas muito queridas. E há quanto tempo nós não nos vemos, né? E é sempre uma alegria muito grande poder reencontrá-los. E agora nós estamos vivendo esse momento de reencontros, né, através da tecnologia. E que bom que a humanidade já chegou nesse ponto evolutivo, tecnológico, que nos permite essa possibilidade de continuarmos estando juntos dessa forma e podermos continuar refletindo a palavra de Jesus através, né, da tecnologia, desses equipamentos que estão disponíveis. Então, muito obrigada mais uma vez, obrigada pelo carinho e pela presença, né, de todos que estão aqui nesse momento. O convite dessa noite a todos nós é podermos pensar como têm sido as nossas atitudes ao longo da nossa existência. Então, o tema que nos traz aqui hoje é renovando as atitudes para ser feliz. E é um tema que tem muitos elementos, muitas nuances para que possamos refletir. A nuance da renovação, da atitude, da felicidade. Então, 3 elementos que nós podemos pensar e refletir e como nós temos nos comportado, como nós temos lidado com isso, né? De que maneira eu penso em renovar situações, pensamentos, se eu estou disposto a isso, qual tem sido a minha atitude, a minha conduta, a minha postura diante da vida das pessoas, diante de mim mesmo. E essa felicidade que de alguma forma todos nós buscamos ser felizes. Quem de nós não diria eu quero ser feliz? Quem de nós diria não, para mim felicidade é algo secundário? Então, pensar esse tema é pensar essas possibilidades, nessas nuances, como nós já havíamos mencionado. Desde que nós fomos concebidos por Deus, quanto obra da sua criação, nós vamos passando por diversas formas de transformação. Naturalmente vamos passando por transformações. A cada existência, a cada situação. Mas se nós formos pensar nessa renovação, nessa expressão de Deus com todos nós, a renovação, renovação, ela é a linguagem de Deus no universo. Se nós formos parar para pensar, desde os micro-organismos, aqueles que nossa visão não alcança, que fazem aquele trabalho silencioso de decompor materiais, de poder trazer novamente nutrientes ao solo, à terra, que vão ali poder alimentar plantas e essas plantas poderem crescer, dar frutos e as sementes dessas plantas poderem brotar em outros solos e então uma nova germinação. Se nós pensarmos os animais e como eles também passam por renovação, e eu vou falar de uma renovação até física mesmo. Se nós pegarmos, por exemplo, a lagarta, antes dela se tornar borboleta, ela necessita do casulo, ela necessita desse tempo de espera, de se transformar para ser uma borboleta.
Se nós pegarmos os répteis, a cobra, por exemplo, ela, tempos em tempos, ela perde aquela pele, né? Aquela couraça que ela tem, aquela pele, para receber uma outra, porque aquela já está gasta, então ela precisa de uma outra para continuar vivendo. As estações do ano é uma outra forma dessa linguagem de Deus que nos mostra a renovação. Cada estação do ano tem a sua característica, tem a sua particularidade e que nós vemos de fato materializada essa renovação, essa linguagem de Deus. Estamos no inverno, daqui a pouco estaremos na primavera e veremos o desabrochar das plantas, o desabrochar das flores, o perfume das flores. Então, todas essas situações que são próprios da natureza, que também são obras da criação, já demonstra para nós essa linguagem do nosso Pai de renovação. E nós, que a todo tempo estamos mudando, existência a existência, nós vamos evoluindo, vamos renovando o nosso pensamento, vamos descobrindo coisas, aprendendo outras coisas. E esse trilhar, esse caminhar nosso, vai demonstrando as nossas transformações. Hoje eu não sou como ontem, amanhã não serei como hoje. E essa é uma prova viva dessa transformação e dessa renovação. Então, nós, nesse caminhar, vamos compreendendo nesses pequenos detalhes da vida, da natureza, como Deus se expressa conosco. E quando pensamos a atitude dentro dessa perspectiva da renovação, nós somos literalmente consultar o dicionário. Então, qual é o significado literal dentro do dicionário do que é atitude? E aí lá tem escrito: é a percepção do corpo, postura, reação ou ato diante de algo, diante de uma pessoa ou de uma situação. Então veja, percepção do corpo, reação ou ato a uma atitude ou a pessoas. Então nós aí já vamos percebendo qual a percepção que eu tenho do meu corpo, qual a postura que eu tenho comigo mesmo e diante da existência. E aí fomos buscar também, de modo literal, para tentarmos fazer essa reflexão nessa noite, qual o significado da palavra felicidade. Já que no início nós tínhamos comentado renovação, atitude e felicidade. As três palavras que estão nesse momento compondo aí a reflexão da nossa noite. E lá está escrito: felicidade significa bom êxito, bem-estar, contentamento. Então observe, dentro do que nós vimos, que entendemos, dentro do que está lá escrito no dicionário, eu tenho uma postura diante da vida, diante de mim mesmo, uma percepção do meu corpo, para que isso me remeta a um bem-estar, ao êxito, ao contentamento. E isso nós estamos falando do ponto de vista físico e de como nós nos comportamos. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta à espiritualidade na questão 920, justamente sobre a felicidade. Ele faz uma sequência de 3 questões que nós vamos refletir sobre cada uma delas nesse momento, em que ele indaga na 920
a primeira questão. O homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Já que todos nós temos essa necessidade, essa ânsia por sermos felizes. Então, é possível gozarmos de uma felicidade completa? E a espiritualidade diz que não. Porque a vida nos foi dada em prova e expiação, dentro da característica do planeta que nós vivemos. Então, se nós estamos dentro de um planeta de provas e expiações, a nossa condição é essa. A vida nos foi dada em prova e expiação. Mas de nós depende suavizar, abrandar os males que porventura possam vir até nós, chegar a nós de alguma forma, né? E sim sermos felizes, ser tão feliz quanto se pode ser dentro do planeta Terra. Então observe, primeiro a espiritualidade diz, não se pode ter uma felicidade completa, porque a condição da nossa existência é de prova e expiação. Ok, mas eles fazem a ressalva. Podemos sim atenuar essa condição de felicidade, desde que nós possamos ali ter atitudes, né, e viver de modo a sermos tão felizes quanto é possível dentro do planeta que nós estamos agora, dentro do planeta Terra. Mas a seguir, Kardec, como sempre, né, ele perguntava e ele ia lá e buscava continuar até ele estar convencido das respostas, né? Então, ele na sequência, na questão 921, ele pergunta o seguinte: concebe-se que é possível que o homem seja feliz na Terra desde quando a humanidade esteja transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? E a espiritualidade diz que o homem, na maioria das vezes, é o artífice de seus próprios males. Observe bem essa resposta. O homem é, na maioria das vezes, o artífice de seus próprios males. Mas, praticando a lei de Deus, pode poupar-se de muitos males e gozar de uma felicidade tão quanto for proporcional ao que é possível dentro do planeta Terra. Então, observe que as duas questões trazem para a gente elementos que devemos observar. Primeiro, que não é possível ser feliz, mas podemos sim atenuar, abrandar isso. E logo depois a espiritualidade vem e diz, olha, o homem, ele que muitas vezes proporciona para a sua própria vida as dificuldades. Mas, se praticar a lei de Deus, é possível sim termos uma felicidade, obviamente proporcional ao que é possível dentro de um planeta de provas e expiações. Então, a felicidade, sim, ela é possível, mas precisamos ter uma atitude de prática das leis de Deus. As leis divinas. Então, já nos dão aí a indicação, a espiritualidade já nos dá a indicação dessa felicidade. Mas ainda tem uma outra questão que Kardec faz. Qual seria, ou se há uma medida de felicidade igual a todos os homens? Será que isso seria possível? E a espiritualidade diz, do ponto de vista material, o uso do necessário, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência pura e fé no futuro. Então veja,
Do ponto de vista material, a posse do necessário. Então, esse ponto vale uma reflexão nossa. Porque observe, e aí eu vou fazer um pequeno link com esse momento que nós estamos vivendo agora. Até antes da pandemia e de sermos colocados nessa condição de isolamento, de não podermos circular o quanto gostaríamos, né? De estar em todos os ambientes. Antes disso, nós estávamos o tempo todo numa corrida desenfreada, buscando alguma coisa. Sempre correndo, o tempo nunca dava, e sempre buscando algo, e sempre de ordem material. Como se precisássemos preencher algo que nem nós, muitas vezes, sabemos dizer o quê. Mas sempre estávamos correndo e buscando possuir coisas. O celular mais moderno, o carro mais moderno, a TV mais moderna, e sempre nessa busca. E sem analisar se aquilo era algo necessário, ou era algo que nós estávamos buscando para preencher, talvez um vazio, ou para justificar algumas coisas, e sem essa observação do necessário. Imagine, obviamente que não é nenhum problema nós desejarmos e termos equipamentos com uma tecnologia um pouco melhor. Há algum tempo atrás, os celulares não nos permitiriam essa interação. Logo os primeiros celulares. Então, não é algo absurdo você desejar e você buscar. Mas veja que até antes desse isolamento, todos nós estávamos sempre nessa correria. Nunca tínhamos tempo, estávamos sempre procurando. Imagine o que é estarmos o tempo todo buscando ter coisas, adquirir coisas, sem um tempo para nós mesmos, para os familiares ou para os amigos. E buscando essa felicidade como se fosse uma sacola sem fundo. Então tudo que entra não fica, não preenche. Então, se nós começarmos a analisar a vida dentro do que é necessário e dentro dessa correria desenfreada, essa felicidade dificilmente conseguiria ser alcançada. Viver essa felicidade de maneira mais plena e mais serena dentro da condição que nós estamos do planeta Terra. E eu fico me perguntando hoje como, após essa pandemia, estarmos mais em casa, aqueles que podem estar mais em casa, nós sabemos que tem muitos irmãos que necessitam sair para trabalhar, mas como nós estamos lidando com esses elementos da posse? Como nós temos observado as coisas materiais que nós temos hoje? Então, 2 carros ou 3 carros, e aí estão parados nas garagens, ou talvez usando um só. As muitas roupas, hoje, observam, eu não visto, não preciso disso tudo. Não é? Então, nós começamos a ressignificar, de certo modo, esse necessário, porque começamos a observar a vida de uma outra forma. Então, começamos a perceber que a felicidade, ela é uma outra questão, que não todas as roupas, né, o guarda-roupa cheio de roupas, a sapateira com tantos sapatos, especialmente para as mulheres, né? Mas, estendendo isso de um modo mais amplo, todas essas questões materiais que são os nossos objetos de desejo, né? Os nossos objetos, aquela televisão, aquele celular, aquele carro,
né? Ou aquele, enfim, né? São tantas tecnologias possíveis na nossa casa, né? E que a gente ficava naquele desejo, naquela coisa desenfreada. Então, observe como a espiritualidade é simples e exata nessa resposta. Qual a medida da felicidade? A posse do necessário. Primeira parte. Segunda parte, do ponto de vista espiritual, a consciência pura e fé no futuro. O que significaria para nós essa consciência pura? Dentro de um mundo de provas e expiações, dentro de um mundo com tantos conflitos, com tantas questões. O que seria para nós essa consciência pura? Aquela mesma consciência que Santo Agostinho pede para nós, aquela autoavaliação de podermos deitarmos e termos a certeza de que não ofendemos ninguém, que não fizemos mal a ninguém, que ninguém teria o que reclamar sobre nós, que nós fomos o quanto melhor pudermos ser naquele dia, essa consciência pura, essa fé no futuro. E essa fé no futuro nos remete àquilo que Jesus nos disse: meu reino não é desse mundo. A fé na vida futura. A fé naquilo que nos aguarda posterior a essa existência. Então, a felicidade, ela não é um acontecimento, ela não é algo momentâneo, ela é um estado de espírito. O meu estado de espírito nessa vida que eu me encontro. O meu estado de espírito com aquilo que eu tenho de bens materiais, com aquilo que eu tenho dentro de mim, como eu tenho crescido, como eu tenho avançado, como eu tenho avançado na minha educação espiritual, progredido quanto espírito. Então, essa consciência pura, essa fé, ela é dentro de nós. José Carlos de Luca, ele coloca para nós, no seu livro Força Espiritual, que a felicidade, ela é interna. Se nós não estivermos felizes internamente, dificilmente nós conseguiremos ser felizes com o que está à nossa volta, com as coisas externas. Então, se eu não me sinto feliz com a vida que eu tenho, da forma como eu vivo, com os familiares que a vida me colocou, essa felicidade é algo que dificilmente nós vamos conseguir usufruir. Então, a felicidade, ela é esse estado de espírito, da consciência tranquila, da consciência pura, de fazermos esse exercício da autoavaliação, do autoconhecimento. E estarmos dispostos a isso. E não mantermos aquela postura de acomodação. Tem um ditado, né, muito popular que as pessoas dizem, né, que às vezes nós temos a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. E não colocamos um mínimo de esforço a essa renovação. Não colocamos um mínimo de esforço a essa busca, esse aprimoramento interior, para que possamos alcançar essa consciência pura e alimentarmos essa fé no futuro. Então, qual é a fé que eu estou alimentando? E José Carlos de Luca, ele traz ainda no seu livro Força Espiritual os 3 pilares da felicidade. E esses 3 pilares são o amor, a saúde e a inteligência. E aí ele
trata do amor como todos nós conhecemos, né? O amor é a maior expressão de sentimento, a maior expressão de estarmos conectados com Jesus. Amar ao próximo como a nós mesmos. O alto amor, tão necessário a cada um de nós. Podermos alimentar o amor interior, o amor interno, o amor por nós mesmos. Com as nossas dificuldades, mas com as nossas vitórias também. Cultivar esse amor interno, esse alto amor. E aí ele ainda traz a saúde. Quem não deseja ter saúde? O quanto a saúde não foi tão desejada, tão cultivada e teve tanto a nossa atenção como nesses últimos tempos. Quanto nós temos cuidado e observado a nossa saúde. E ele traz 3 elementos que compõem esse pilar da felicidade. E ele diz: harmonia de pensamentos. Imagine o quanto isso não é importante e tão necessário nesse momento. Manter a harmonia de pensamentos, o equilíbrio das nossas vibrações, o equilíbrio daquilo que pensamos. Porque estamos o tempo todo sendo bombardeados com notícias, com números, e isso nos traz aflições, isso nos traz muitas vezes incertezas, quando olhamos apenas esse momento. Quando olhamos apenas esse estado momentâneo. Mas olha o que a espiritualidade disse através de Kardec: fé no futuro. Fé na vida futura. Então nós estamos vivendo esse estado momentâneo da condição do planeta e da humanidade. E o quão necessário é a manutenção desse equilíbrio. Não só para a nossa saúde pessoal e para aqueles com quem convivemos, mas também para colaborarmos com a espiritualidade na vibração positiva, nesse momento de transformação do planeta. Nós, mais do que nunca, podemos servir ao Cristo, harmonizando os nossos pensamentos, para contribuirmos com a psicosfera do planeta Terra, para contribuirmos com a serenidade, contribuirmos com uma vibração positiva que alcança os enfermos, que alcança familiares em aflição, quantas nossas vibrações de amor, de paz, de fraternidade, pode alcançar todos esses irmãos, através de nossas preces e dessa harmonia dos nossos pensamentos. Então nós somos colaboradores do Cristo, nesse momento especialmente. Então, além da harmonização dos pensamentos, um outro aspecto que ele traz, como o pilar da saúde, a simplicidade à mesa, o equilíbrio na alimentação. E olha como é interessante esse momento que nós estamos vivendo, porque muitos de nós que, por conta da correria do dia a dia, nos alimentávamos na rua, um lanche ali, um almoço acolá. E agora, como nós estamos nesse momento de voltar a manipular os nossos próprios alimentos na nossa casa, quando é possível, de podermos nos reconectar com uma alimentação mais saudável,
com alimentação mais equilibrada, sem estarmos naquela correria e comendo qualquer coisa pela rua, porque o tempo está sempre corrido. Como a gente tem se reconectado, como temos nos reconectado com o alimento, que é algo tão importante, é vital para a nossa existência. Então a simplicidade à mesa, ele traz também como mais um suporte a esse pilar da felicidade, que é a saúde. E o outro pilar é equilíbrio dos desejos. Então nós também fazendo uma pequena linha com esse momento que estamos vivendo, muitos às vezes estão ansiosos para que tudo isso passe, mas porque eu quero fazer aquela viagem, porque eu desejo ir a uma festa, porque eu quero voltar a ir para o shopping. Então imagine, né? Podemos equilibrar também, harmonizar os pensamentos, estar numa conexão direta com o equilíbrio dos nossos desejos, aquilo que desejamos para a nossa existência, aquilo que desejamos para esse momento em que vivemos. Se nós formos pensar de um modo geral, nesse instante, todo mundo deseja saúde. Todo mundo deseja que os seus amigos e familiares estejam bem, estejam saudáveis, né? Então imagine o quanto nós podemos, dentro dessa perspectiva, desse equilíbrio de desejo, podemos também ressignificar isso. Pensar o desejo, o que eu quero para mim, para minha existência, de um outro modo. E eu gosto sempre de utilizar, né, a expressão revisitar a existência. E esse é um convite feito a todos nós nesse momento. Revisitar a existência. Voltar quais eram os desejos anteriores e qual é a importância desses desejos agora. Qual é a amplitude que ele tem, que espaço ele tem na minha vida. E outros desejos que eu estou começando a construir nesse instante. Então, a felicidade, ela está diretamente ligada à nossa vontade, à nossa necessidade, mas especialmente à nossa vontade, o nosso desejo de querer mudar. E existem várias situações que podem colaborar com a nossa mudança, com a nossa renovação, com a renovação das nossas atitudes a caminho dessa felicidade. O autoconhecimento, sem dúvida, é um elemento primordial para a nossa existência, né, individualmente e para aqueles com quem convivemos, porque a partir do momento que nós nos conhecemos e nos percebemos, podemos nos relacionar melhor com o outro, perdoar mais, exercitar o perdão, né, ter essa fé no futuro, como também nos foi respondido pela espiritualidade, buscarmos cessar um pouco mais as nossas lamentações e sermos mais gratos, termos mais o exercício da gratidão do que da lamentação. Observar quantos de nós não gostariam, por exemplo, de estar no nosso lugar nesse momento, aprender mais a ouvir, exercitar a escuta, ouvir o outro, aproveitar a oportunidade desse convívio familiar mais intenso que nós estamos tendo e aprender a ouvir o outro. Ouvir verdadeiramente, não escutar superficialmente, mas ouvir, escutar de fato. O que aquela pessoa está querendo me dizer? O que ela pensa verdadeiramente? E como o próprio De Luca colocou, né, cultivar os bons pensamentos, sermos gratos por tudo que nos cerca, aceitar a realidade que está à nossa volta, né? E me permitam utilizar a frase de Gonzaguinha, né? Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de tantas outras pessoas. Então, nós somos uma composição
do indivíduo, do espírito, das outras existências, mas também estamos nos compondo desses outros que estão à nossa volta, dos nossos familiares que nesse momento estão tão próximos a nós. Então, pensarmos a felicidade é pensarmos a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, o desejo de podermos mudar, de nos renovar, mantermos uma conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior através da prece, dos bons pensamentos. E aí, trazendo mais um elemento dessa música, que traz algumas partes bastante interessantes da gente pensar, ele diz: a atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. É se respeitar sua força e fé. Então, observe que nessas palavras há um estímulo também a nós. A atitude de recomeçar é todo dia, toda hora. Mas, sobretudo, se respeitar. Sua força, sua fé está dentro de você, para que você faça esse movimento da renovação. E ele ainda completa: se olhar bem fundo, se olhar, eu olhar a mim mesmo. Então, veja como nessas frases que compõem a estrofe dessa música, como é traçado um pouco desse caminho. Então, não tem tempo, não tem hora. É agora, é todo dia, toda hora. Eu posso renovar as minhas atitudes na busca da minha felicidade, respeitando a minha condição de espírito imperfeito ainda. Respeitando aquilo que eu ainda posso alcançar. Então, a sua fé, a nossa fé, a fé interior de cada um. E podemos olhar para dentro de nós com carinho, com amor, o alto amor. Esse carinho que nós precisamos dar a nós mesmos, aceitando a condição que nós estamos, a condição que eu estou nesse momento. E cada um de nós está numa condição diferente. Nós não estamos na mesma condição. O outro está um pouco mais adiante, me ajude a caminhar um pouco mais. Ou se eu estou um pouco mais adiante, que eu possa olhar para o lado e ver que o meu irmão precisa da minha mão estendida para ele. E possa caminhar junto comigo. Então, renovar a atitude para alcançar a felicidade é exatamente poder olhar para nós mesmos, olhar para o outro, numa atitude de amor. Se eu passo a enxergar o outro com amor e a mim mesmo com amor, todas as outras coisas, elas começam a ficar mais claras. Elas começam a descortinar. Então eu deixo de julgar mais o outro. Eu deixo de apontar mais os defeitos do outro. Passo a ser mais benevolente. E passo também a perceber que, como espírito imperfeito, estou na caminhada, eu estou no esforço do progresso, no esforço de crescer, no esforço da renovação. Mas, sobretudo, eu tenho que estar disposto a isso. Eu tenho que me colocar à disposição disso, para poder alcançar. Amar a si mesmo, amar ao outro, é o primeiro ponto, é o primeiro exercício. E nós podemos amar de várias formas. Às vezes pensamos, nossa, mas amar como Jesus é tão difícil, só Jesus amou como ele amou. Claro, cada um de nós vai amando como nos é possível. Mas temos várias formas de amar. Perdoando, eu amo. Olhando o outro com mais benevolência, eu amo. Ouvindo, escutando o que o outro tem a me dizer verdadeiramente, eu estou amando.
olhar no olho do outro, deixar que o outro perceba que você está ali, lado a lado, é uma forma de amar. Então são muitas as formas que nós temos de amar. E cada vez que vamos juntando essas várias formas, juntas, elas formam esse amor maior, do amor ao próximo. Então que possamos encontrar a felicidade no amor e estejamos dispostos a essa renovação. Estejamos com vontade, com desejo de nos renovar, para que possamos alcançar essa felicidade que é possível dentro do planeta Terra. Eu quero mais uma vez agradecer a Confraternização Espírita Jequiéense, Confraternização Espírita de Jequié, tão querida, aos irmãos que aqui estão. Esse é um momento de felicidade, de poder estar com vocês. Muito obrigada, gratidão por essa oportunidade. E vamos sim, muito em breve, poder nos ver novamente olho no olho. Esse encontro físico que nós desejamos tanto. Temos a certeza que nós vamos sim. Estaremos mais renovados, estaremos melhores, porque todo esse momento que estamos vivendo está nos convidando a isso, a renovar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, renovar as palavras, como abordar o outro, de que maneira poder falar com o outro, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Estamos aprendendo a nos conhecer mais, sem dúvida nenhuma. E que possamos chegar nesse grau de felicidade e fazermos como Santo Agostinho, que ao deitar estejamos com a consciência pura. Muita paz, meus irmãos. Gratidão. E que nesse momento possamos mais uma vez, com esse sentimento de gratidão a Deus e a Jesus por estarmos aqui, possamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao Mestre e mantermos essa conexão de amor e paz. Querido Jesus, mais uma vez nos colocamos diante de Ti em agradecimento pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em Seu nome. Obrigada, Jesus, por nos permitir renovar atitudes e buscarmos a felicidade dentro das condições que nos são permitidas no planeta. Que possamos contribuir cada vez mais para essa transformação interior e de todo o planeta. Que possamos ser colaboradores da obra da criação e, como Teus seguidores, Jesus, possamos cada dia mais amar ao nosso próximo, amar a nós mesmos como Tu nos amou. Fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, meus irmãos, mais uma vez. Que a paz do Mestre Jesus alcance a cada um, a cada lar. E que todas as nossas dores do corpo e da alma possam receber o Cristo Consolador. E que possamos seguir adiante, amando cada vez mais. Abraço, obrigada. E que Jesus fique com todos nós.